Voltamos, pessoal. Agora a gente vai ter uma apresentação aí um pouquinho mais curtinha, né, com o Gustavo, que é gerente financeiro da Pieta Tech. Ele vai falar sobre as linhas de financiamento específicas para o setor de energia solar. E só lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir mandando, né, para o nosso WhatsApp, o número está aqui embaixo na descrição. Já pode ir mandando que daí no final a gente passa para o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, tudo bom, Brunella? Tudo certo. Eu vou sair aqui e já pode ficar à vontade para fazer a tua apresentação. Então tá. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Gustavo, né? Eu sou o gerente financeiro aqui da Pieter.tech, né? A gente vai discorrer aqui um pouco nessa manhã sobre financiamentos para energia solar, né? Porque é indiscutível de que o sistema fotovoltaico ele é um investimento, né? E esse investimento ele é feito para que a gente possa ter frutos a longo prazo, né? O que acontece? Um sistema fotovoltaico, ele dura mais de 25 anos aproximadamente, né? Então, a gente sabe muito bem que às vezes não tem muito bem um prazo máximo. Então, a melhor forma para a gente obter maximizar esse retorno sobre o nosso investimento, esse nosso ROI, né? E diminuir o nosso payback, é para a gente fazer esse financiamento da forma à vista, né? Ou parcelamento sem juros. Só que muitas vezes o cliente de vocês, ele não dispõe desse capital para que possa ser feito pagamento do sistema solar à vista. Então, isso acaba ocorrendo dos integradores buscarem financiamentos via mercado bancário, né? Mas para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, a gente precisa saber quais são as linhas que existem no mercado. E para isso a gente preparou um material aí no PowerPoint básico aí para a gente tirar umas dúvidas e tal, né? Por mais que o nosso tempo seja curto. Então vamos lá, né? Por que estudar sobre financiamento solar, né? Um estudo realizado pela Green em 2019, com mais de 800 integradores, constatou que o financiamento bancário é o segundo maior recebimento de venda das empresas de energia solar, né? Então, o financiamento solar está numa crescente muito alta. Então, se torna indispensável o integrador, ele se torna indispensável esse conhecimento, né? É necessário ele conhecer quais linhas e quais os melhores métodos de financiamento para determinado tipo de projeto. Atualmente existem no Brasil mais de 40 linhas de sistemas fotovoltaicos, né? As linhas de crédito são disponibilizadas por agentes financeiros tanto públicos quanto privados. O que a gente entende aqui como agentes públicos e privados? Agente privado a gente pode entender como bancos que utilizam recursos próprios para fazer essa linha de financiamento. As taxas são um pouco mais elevadas, né, do que a linha dos agentes públicos. Linhas públicas geralmente são taxas incentivadas para incentivar determinados setores. Com isso acaba tendo um custo menor com os juros, né? Essas linhas elas podem ser destinadas tanto para pessoas físicas e pessoas jurídicas. E para fazer esse financiamento, dependendo a linha de financiamento que você vai estar fazendo, tem financiamentos que exigem que os equipamentos fotovoltaicos têm que ser de procedência nacional. Tem alguns que não há essa exigência, né? Todo financiamento, ele possui encargos financeiros, né? E para você poder falar tranquilamente um pouco mais sobre financiamento com o seu cliente, porque por mais que o intermediário financeiro vai ser o banco, quando você fala levar uma proposta para o seu cliente, você tem que saber o que acontece no financiamento para tirar aquela dúvida básica com o seu cliente na hora de estar fechando a venda, né? Então é interessante, às vezes, você entender um pouco sobre como funcionam esses financiamentos. Então, no caso, como o sistema funciona a amortização, como é que funciona o pagamento dos juros, como é que são as taxas, e assim vai, né? Então, uma premissa básica se fala sobre encargos financeiros, a remuneração básica do capital, do prestado, né? A gente tem dois tipos de encargos financeiros. A gente tem a taxa pré-fixada e a taxa pós-fixada. A taxa pré-fixada é aquela que a gente sabe que no momento que a gente está pactuando o contrato, exatamente quais serão os valores das parcelas, elas não sofrerão, ao momento alguma, alteração, porque a taxa ela é pré-fixada, ela não vai mudar. Já a pós-fixada, que existe muito na linha de sistema solar, a gente não sabe a variação futura, né? Até hoje ninguém descobriu ainda chegar ao valor exato da variação futura das taxas, né? Então é meio complicado, às vezes, você pegar e falar para o seu cliente que você vai pagar parcelas fixas,
sem saber que a taxa que o seu cliente está assinando é uma taxa pós-fixada, porque vai variar, entendeu? Então, às vezes, é bom a gente saber sobre isso, né? Então, se o seu cliente está assinando um contrato com taxa de juros pós-fixada, vai haver variação e no momento final do seu contrato pode ser que ele tenha valor ainda a pagar, né? E esse é muito comum no sistema fotovoltaico, a utilização para financiamento do sistema fotovoltaico, a utilização de índice de correção sobre o CDI, a Selic, a TLP, a TJLP, né? A TJLP ela saiu em 2018, mas é muito comum esses índices de correção, tá? Vamos ver aqui. Ó, a gente fez um levantamento, né, de aproximadamente 58 linhas de painéis fotovoltaicos aqui pela Pieta, e a gente constatou, atualizado, né, que para financiamento de percentuais de juros da financiamento via banco privado, a gente tem uma taxa aí em torno de a partir de 0,75 ao mês, né? Então, aí e na pós-fixada, a gente consegue encontrar no mercado, por exemplo, é mais comum em linhas de financiamento via banco privado, pós-fixado ser corrigido pelo CDI, né, que é aquela taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. Então, aí a gente encontra aí pós-fixado, CDI mais 0,4 ao mês, que atualmente está dando mais ou menos a mesma taxa que o pré-fixado, 0,75 ao mês, né, com o CDI. E quando for juros de financiamento via banco público, a gente tem aí em torno de 3% ao ano, dá em torno de 0,25 ao mês, né, taxas pré-fixadas. E quando for pós-fixado, a gente tem aí índices atrelados a CDI e a Selic com 0,41 ao mês, 0,37 ao mês, né? Como vocês podem ver, as taxas via banco público são mais atrativas do que do banco privado, né? A gente vai ver agora aqui, mais para frente, até a questão de prazos, quando a gente utiliza recursos públicos, a gente tem um prazo maior para pagamento, carência maior, né? Vocês vão estar vendo isso logo em seguida, né? Agora a gente vai falar um outro ponto interessante, em todo financiamento fotovoltaico existe, né? São os sistemas de amortizações mais comuns. Atualmente no Brasil, os mais utilizados são a tabela Price e a tabela SAC. A tabela Price, acho que muito integrador gosta de usar ela na hora do momento de venda, né? Porque o que ela é? Ela é aquela parcela que ela é fixa até o final. Então, você vai lá, faz um empréstimo, vamos dizer, de R$12.000, com 36 parcelas aí de 800 pila, e elas vão ser fixas até o final do parcelamento, né? E isso aí acaba gerando uma certa previsibilidade para o seu cliente. E existe também a tabela SAC. A SAC, não sei se vocês já viram, mas a SAC é aquele sistema de amortização que as parcelas são decrescentes. Tu começa pagando em juros maior. Só que lá no final, os juros ele fica muito pequeno porque você já pagou quase todo o sistema, quase todo o capital que você pegou, né? Eu acho interessante, às vezes, o seguinte, muito integrador, às vezes, chega no momento da venda e quer vender para o seu cliente sobre o argumento que você vai deixar de pagar uma parcela da sua energia e vai pagar igualmente para o financiamento, né? Só porque desses dois sistemas aí, o que se refere a esse argumento de venda seria o price. Só que o interessante é que se você fechar pelo SAC, o SAC ele tem um custo financeiro menor para o seu cliente. A tabela SAC ela paga um juros menor do que a tabela price, né? Então, para vias de payback e retorno sobre investimento, seria melhor você, às vezes, se tiver a possibilidade de direcionar o seu cliente para uma tabela SAC, né? A não ser que ele não tenha a possibilidade de pagar, porque o SAC começa pagando uma parcela um pouco maior, né, do que a price, mas depois ela vai diminuindo, como eu falei, ao longo do tempo, né? Então, às vezes, você tem um certo pouco conhecimento, pouco planejamento, você consegue orientar o seu cliente, fecha SAC, o SAC vai ter um custo financeiro menor, né? A gente vai falar aqui sobre prazos de pagamento, né? Como a gente tinha falado anteriormente, banco privado, o prazo de pagamento varia de 36 a 72 meses, né? Já para o banco público, o prazo varia de 30 a 240 meses. Olha a diferença, né? Então, se você pegar, por mais que seja mais burocrático a gente pegar financiamento fotovoltaico por banco público, né? Às vezes esse tempo compensa que demora para sair, né? Porque o seu cliente acaba tendo uma certa regalia na questão de pagar, né? Agora, o período de carência, seguindo a mesma linha do prazo de pagamento,
O banco privado varia de 3 a 6 meses de carência. E o banco público, como vocês podem ver, é de 12 a 60 meses. Só botando entre parênteses, sempre quando tem maior prazo de carência, maior prazo de pagamento, geralmente é destinado a financiamento para o setor agrícola, que eu estava olhando, né? O setor agrícola, como vocês sabem, no Brasil, ele tem muitos benefícios, porque por ser um motor da economia e tal, então o governo acaba direcionando muitos recursos para lá. Então, se tem alguém da agricultura querendo botar sistemas fotovoltaicos, pode ter certeza que ele vai ter bastante benefício na hora de escolher um financiamento, porque tem muitas linhas para ele, né? Tem outro fator importante para fazer um financiamento antes de ir lá no banco verificar se há crédito ou não para o seu cliente, né? São as garantias. Todos os bancos, todos pedem algum tipo de garantia. É muito difícil encontrar o banco que não pede um tipo de garantia. E geralmente essas garantias são o próprio bem financiado, né? Aquele bem que está financiando, ou uma garantia real, um imóvel, por exemplo, ou o aval do proprietário ou do sócio da empresa, no caso, o que seria um aval? O aval é aquela questão de ser avalista. Se o título for executado judicialmente, quem vai responder é o proprietário, o sócio ou o terceiro. E qual é o período? E quando a gente vai fazer busca um financiamento fotovoltaico, a gente procura saber qual é o prazo para aprovação do crédito, né? E quais são esses prazos para aprovação do crédito? O banco privado, há bancos que conseguem trabalhar com um período máximo de aprovação em 15 dias, ele é bem rápido, porque eles utilizam já crédito que já está disponível para o seu cliente, é um CDC, né, o crédito direto ao consumidor, né? Agora, no fato do banco público, por trabalhar por taxas reduzidas e períodos de pagamento de carências maiores, visando também o incentivo do desenvolvimento de determinados setores da economia, é de presumir que o banco público, eles peçam mais comprovações sobre aquilo que você está financiando, né? Se você é do segmento do agrícola, você tem que provar que você tem da agricultura familiar, que você você tem que preencher mais requisitos, né? Então ele acaba pedindo mais garantias, mais itens para serem aprovados e, consequentemente, uma demora maior para ser aprovado e liberado o crédito, né? Aqui, as principais dificuldades de contrato dos segmentos que a gente verificou aqui nas nossas pesquisas realizadas pela Pieta são o seguinte: a demora para aprovação de crédito, é que muitos integradores às vezes não conseguem se adequar às exigências que o banco pedem, né? O conhecimento baixo das instituições financeiras sobre o baixo risco de energia solar. Querendo ou não, por mais que a gente tenha visto ali que as taxas pré-fixadas e pós-fixadas sejam um pouco, quer dizer, sejam baixas, daria um pouco para que as instituições já diminuíssem mais ainda esse retorno delas. Porque sempre quando for elaborar um retorno sobre o teu capital, tu coloca também o seu risco, né, para estar ganhando em cima desse teu capital. E as instituições, elas poderiam estar melhorando um pouco na sua especialização sobre essa tecnologia, né, que seria o sistema solar, né. A necessidade de garantias, isso é um entrave bem importante, que tem muito cliente final que não tem garantias para darem em contrapartida do seu financiamento, né? E também uma das dificuldades é a escolha de modelo da linha de financiamento mais adequada para o projeto. Como a gente foi ver ali, a gente conversou anteriormente, às vezes se você pegar e falar para o seu cliente fazer um saque do que um price, vai ser mais vantajoso para o seu cliente, né? Porque ele vai ter um retorno melhor sobre o investimento dele. Também o que? Agora, bom, escolher melhor essa linha de financiamento. Você sabe que às vezes você pactuou uma taxa de juros tal, mas ela sofria variação, e se você não passou isso para o seu cliente, às vezes fica um relacionamento ruim depois com ele, né? Então, é importante sempre se orientar sobre isso antes do fechamento do financiamento, né? Agora, falando um pouco sobre essas dúvidas que surgem sobre o financiamento solar, né? A Pieta, ela fez uma pesquisa no mercado, como a gente falou ali, a gente pegou 58 instituições, linhas de financiamento para estar disponibilizando para vocês, tá? A gente pegou, filtrou por banco, linhas de financiamento, prazo de pagamento, taxa de juros, itens que precisam para garantia, documentos necessários, valores máximos e mínimos para ser financiado, e a gente vai estar disponibilizando na nossa plataforma na terça-feira. Ela vai ser online,
esse documento, né? Ele vai estar sendo atualizado mensalmente, né? Para que o quê? Para que você possa sempre saber que aquelas linhas de financiamento, elas estão atualizadas, porque se a gente disponibiliza, às vezes, um material que foi feito hoje, vai estar circulando pela internet, quando for ver, aquele material não está atualizado, né? Então a gente vai deixar ele online para que não corra esse risco de não ficar atualizado, né? Com o nome da empresa e tal. Mas então é isso aí, pessoal. Esse aqui eu tinha para falar um pouco sobre financiamento solar, né? Acredito que isso aqui foi questão mais básica, só para a gente saber o que se tem, o que se enquadra no financiamento solar, né? Quais são os itens vistos, né? Acredito que foi uma primeira palestra. Caso venha surgir uma nova oportunidade, a gente pode começar a falar um pouco sobre ROI, retorno sobre investimento, né? Nas próximas apresentações. Mas é isso aí, então. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí para vocês. Obrigada, Gustavo. A gente tem uma pergunta aqui do Armando. Ele perguntou assim: eu tenho uma empresa, né, para conseguir o parcelamento para o meu cliente, eu tenho que cadastrar minha empresa no banco? Eu acho que ele quer saber assim, se só o cliente final tem esse contato com o banco ou se a empresa dele de energia solar também tem que ter algum contato, né, com o banco, alguma ligação com o banco. Então, é que assim, cada banco trabalha de uma maneira diferente com o sistema de financiamento solar, né? Por exemplo, há bancos, o Banco Nordeste, que você tem que fazer um cadastramento da sua empresa de energia solar junto ao banco. Agora, se você vai trabalhar com o Finame, por exemplo, o Finame, para você poder financiar o equipamento de energia solar, esse equipamento ele tem que estar cadastrado no próprio site do BNDES para poder estar fazendo financiamento, né? Então, não é às vezes nem só o seu cliente estar cadastrado, ter conta junto ao banco. Às vezes até o próprio equipamento tem que estar cadastrado junto à instituição financeira, né? Mas às vezes você só fica como um agente intermediador. Às vezes você só leva, por exemplo, BV. A BV você leva o seu cliente para fazer, você intermedia o seu cliente ao banco. Você não precisa estar cadastrado a ela, né? Vamos assim dizer. Agora, se você for participar de algo mais, por exemplo, com taxas incentivadas que são das linhas governamentais, você precisa, dependendo o banco e qual linha que você for pertencer, você precisa sim estar cadastrado junto ao banco. Essa aí, não sei se eu responder a tua pergunta, mas sim. Acho que seria mais ou menos isso. Então, como o Salvo falou, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato. E a gente vai ter, então, né, só reforçando, falando agora como a Brunella da Pieta, né? A gente vai ter, então, essa plataforma, né, com todas as linhas de financiamento disponíveis para auxiliar os integradores mesmo, né? Principalmente nesse momento, que as vendas podem ter acabado caindo um pouco. A gente está querendo voltar, né, a crescer e ajudar nas vendas aí. Então, a plataforma é gratuita, né? O cadastro pode ser feito entrando no site da Pieta, vai ter tudo lá explicando certinho. Acho que é bem interessante aí, né? Levar essas formas de pagamento para o cliente, né? Acaba, às vezes, sendo o ponto crucial para fechar uma venda, né? Então, ter um pouco mais de conhecimento nessa área, né? Aproveitar esse tempo que a gente está tendo agora para estudar um pouco mais sobre isso e oferecer novas formas de pagamento para fechar as vendas, né? Muito obrigada, Gustavo. A gente agradece aí em nome do Summit Solar. Valeu, obrigado. Muito obrigado por participar aí, pessoal. Valeu. Então, pessoal, a gente vai ter um intervalinho do almoço agora e a 1 hora a gente volta com a programação. Tchau. Valeu, tchau.